Fala galerinha, tudo tranquilo? Olha só, professor Tiago Melo na área e hoje estou de volta para trazer mais uma super dica de matemática para você. Vamos dar continuidade à nossa playlist de análise combinatória com o tópico permutação simples. Esse assunto é muito recorrente de provas de vestibulares, concursos públicos e especialmente Enem. Então, vem comigo e vamos aprender um pouquinho dessa matemática do ensino médio. Vai ser incrível, galera. Olha só. Aproveita aí para mandar um abraço todo especial para os meus alunos da Escola Técnica Estadual Clóvis Nogueira Alves, aqui em Serra Talhada. Vamos lá iniciar a nossa aula. Galerinha, olha só. Se você ainda não conferiu as outras aulas da nossa playlist de análise combinatória, para o vídeo agora e volta lá e assiste todas as aulas, porque esse assunto ele tem uma sequência didática importante, né, para que você possa compreendê-lo de uma maneira que realmente vai ser importante para você fazer provas, né? Essa sequência didática vai te ajudar bastante, beleza? Então vamos lá. Definição matemática diz o seguinte, né? Seja M, Mzão, um conjunto com Mzinho elementos, isto é, Mzão possui os elementos, ó, é o conjunto dos elementos A1, A2, até chegar no elemento AMzinho. Você nota, né, que, de fato, esse Mzinho aqui, ele representa o número de elementos do conjunto. Porque aqui você tem o primeiro elemento, o segundo elemento, até chegar nesse elemento aqui, que é o elemento Mzinho. Chamamos de permutação dos Mzinho elementos a todo arranjo em que R é igual a M. Olha só que interessante. Tiago, eu não entendi essa relação que existe aqui entre permutação e arranjo, porque falou que ele chama de permutação dos Mzinho elementos, todo arranjo que R é igual a M. Vamos lá, presta atenção, olha só. Lá no arranjo, o que acontecia? Você tinha isso aqui, ó, arranjo de M elementos tomados R a R. E esse valor de R, ele tinha aí uma certa restrição. Que restrição era essa? Nessa situação aqui, né? Dentro dessa situação aqui, a gente tinha que esse R, ele era um elemento maior ou igual a 1 e menor ou igual a M. Era isso que acontecia com o R. Só que agora, na ideia de permutação, o que é que está acontecendo? Você tem que usar, gente, obrigatoriamente, todos os elementos do conjunto M, né? Eu tenho que usar todos os elementos do conjunto M. Aqui no arranjo, eu poderia utilizar parte desses elementos, né? Poderia usar parte dos elementos, mas na permutação eu tenho que utilizar todos os elementos, certo? Então, utilizando todos esses elementos, a gente pode dizer, então, ó, que um arranjo de M elementos tomados R a R, ele pode se tornar uma permutação. Quando? Quando esse R ele for igual a M. Ou seja, um arranjo de M elementos tomados M a M é a mesma coisa do que uma permutação de M elementos. Olha só que legal. Inclusive tem uma fórmula, né, que simplifica arranjos e permutações que no final da aula eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Agora sim. Vamos entender de fato como é que você pode resolver questões que envolvem permutação, certo? Olha só que interessante. Vamos lá. Seja M igual ao conjunto dos elementos A, B, C, quais são as permutações dos elementos de M? Ou seja, quais são, né, as possíveis sequências com esses três elementos aqui de M? Bom, observa que na permutação, a gente vai fazer o quê? Mudar a ordem desses elementos entre si e utilizar todos os elementos. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Começando pelo elemento A, né, inclusive, a gente pode fazer um diagramazinho aqui, bem fácil, né, para a gente entender isso. Olha só, nós temos aqui o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento. Então, o primeiro elemento pode ser A, pode ser B ou pode ser C. Se o primeiro elemento for A, nós temos aqui duas possibilidades, né? B, C. Se o primeiro elemento for B, nós temos duas possibilidades, A
e C. E se o primeiro elemento for C, nós temos duas possibilidades, A e B. E aqui, ó, para cada uma dessas agora, olha só o que vai acontecer. Se tu tem A no primeiro elemento, B no segundo, só resta o quê? C para o terceiro. Se tu tem A no primeiro, C no segundo, só resta o quê para o terceiro elemento? O B, né? BA, C. Vamos seguir do mesmo jeito agora. BC, A. CA, B. CB, A. E aí nós vamos chegar nos resultados. Resultados. Quais são os resultados? Olha só. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CAB e por último CBA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Nós temos aqui 6 resultados possíveis. Né? Nós temos 6 permutações possíveis para esses elementos aqui do conjunto M. Né? 6 possibilidades. Pronto. Galera, nós sabemos, né, que não precisamos resolver assim, né? Você poderia utilizar o princípio fundamental da contagem, né? Bem fácil. E você pode também utilizar aqui a ideia de permutação. Olha só, a permutação é um tipo de agrupamento, né? Uma técnica de contagem que você vai utilizar quando a ordem dos elementos for importante, certo? E a permutação de m elementos, a gente utiliza a seguinte notação. Olha só, a permutação de m elementos é igual a m fatorial. M fatorial. Essa ideia de fatorial a gente já estudou, né? Inclusive tem lá uma aula na nossa playlist que é falando exclusivamente sobre essa operação fatorial. E se você não lembra, né, não viu essa aula, vale a pena você pausar o vídeo e voltar lá para aprender sobre essa operação de fatorial. Isso aqui é importante porque, vê só, se a gente fosse responder essa questão aqui pelo princípio fundamental da contagem, por exemplo, a gente ia perceber o seguinte, né? Aqui, pelo princípio fundamental da contagem, essa questão sai facinho. Por quê? Porque eu estou querendo formar sequências, né, com essas 3 letras. Eu vou usar todas. E aí, essas sequências, elas possuem letras distintas, né? E aí eu vou ter que tomar a primeira decisão. A primeira decisão é escolher um elemento aqui desse conjunto, né? Uma dessas letras. E para isso nós vamos ter quantas possibilidades? 3. Depois eu vou ter que tomar logo em seguida a próxima decisão, que é escolher uma outra letra. E aí, como eu já escolhi uma, né? Tinha 3 possibilidades para a primeira, escolhi uma, restam 2. E quando eu for tomar a terceira decisão, só vai ter mais uma possibilidade para eu escolher. Então, 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é a mesma coisa de 6. Olha como sai facinho essa questão, né? Não precisava nem você mostrar quais são aqui, né? Já chegava direto em quantos são. Né? Como aqui perguntou quais são as permutações, aí a gente mostrou aqui direitinho quais são, né? Todos os casos. Bom, observa que esse produto em ordem decrescente, né, de fatores, até chegar em 1, por exemplo, ele acontece várias vezes aqui em análise combinatória. Por isso que, para simplificar isso aqui, a gente utiliza essa operaçãozinha que é o fatorial. Então, aqui nós temos 3 elementos, né? Então, aqui eu tenho que fazer o quê? A permutação desses 3 elementos, que é a mesma coisa de quê? Ó, esse cara daqui, gente, ele é o m, né? O m vale 3. Então, eu vou trocar esse m aqui, ó, por esse. Então, aqui você vai ter o quê? 3 fatorial. Quanto é 3 fatorial, Tiago? Quanto é 3 fatorial? Tu sabe que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E esse fatorial aqui é muito importante da gente saber. Resposta 6, né? Tá aqui. O objetivo mesmo, gente, é você entender essa formulinha aqui, ó. Permutação, tá? Que essa daqui é uma permutação sem elementos repetidos, tá, gente? Aqui não tem elementos repetidos. Existe uma permutação com repetição que a gente vai trabalhar depois, tá bom? Mas por enquanto é uma permutação sem elementos repetidos, beleza? Tá aqui, olha só que legal. Vamos lá. Próximo exemplo. De quantas formas podem 5 pessoas ficar em fila indiana, né? Uma pessoa atrás da outra, né?
De quantas formas isso pode acontecer? Bom, gente, aqui, se você parar para pensar, né? Vou colocar aqui 5 pessoas em uma fila. Ó. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4 e a pessoa 5. Quando ele pergunta aqui de quantas formas eu posso colocar essas 5 pessoas em uma fila, é o quê? É um problema, né? Um problema aí de contagem que a ordem dessas pessoas importa. Ou seja, se a ordem importa, a gente vai utilizar o quê? Uma permutação, né? Uma permutação. E aí, galera, olha só o que é que acontece. Eu tenho que mudar, né? Eu tenho que permutar essas pessoas entre si. Agora, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Não são 5 pessoas? Não são 5 pessoas, né? Então, vamos imaginar a ideia assim, ó. Tu já sabe que isso é um problema que envolve que a ordem importa, tu vai utilizar a permutação. A permutação desses m elementos é igual a m fatorial. Beleza? Então, olha só que interessante. Quantos elementos eu tenho? São 5 elementos que irão se permutar entre si. Então, aqui eu vou ter 5 fatorial, né? Então, 5 fatorial formas, né, de fazer isso. E esse 5 fatorial é a mesma coisa de quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse produto aqui, ele vai dar quanto? 120, né? Então, existem 120 formas de que essas pessoas, né, em que essas pessoas podem ficar em fila. Observa que não é um número tão pequeno assim, né? Aí você pode dizer, Tiago, mas eu não entendi aqui dessa maneira. Eu vou explicar para você pelo princípio fundamental da contagem. Olha só, cuidado. Ó, tá aqui as pessoas em fila. Eu vou colocar aqui, ó, uma pessoa, 2, 3, 4, 5. Tá aqui a fila. Não são 5 pessoas? Sim. Aí você vai tomar a primeira decisão. Escolher uma pessoa das 5. Quantas possibilidades você tem? 5 possibilidades. Já escolheu a primeira pessoa. Vai tomar uma segunda decisão. Escolher a próxima pessoa. Quantas possibilidades você tem? 4. Vai tomar uma próxima decisão. Quantas possibilidades você tem? 3. E assim por diante, né? A segunda decisão. Restam 2 pessoas para você escolher. E decisão 1, 2, 3, né? 4. Decisão 4, né? E a decisão 5, uma pessoa. O produto dessas decisões vai te dar a resposta, né? Então, quando eu faço aqui o produto, isso aqui é igual a 120. Certo? Então, tá aqui, ó, princípio fundamental da contagem. Né? Isso aqui vai ser igual a 120. Né? 120 formas de organizar essas pessoas em fila, né? Uma atrás da outra. É isso. Veja só, né, gente, que não é complicado. E essa ideia aqui, né, ela é simplificada, né, por essa operação aqui, né, que é o fatorial. E aqui a gente está aplicando uma técnica que nós chamamos de permutação simples, né? É uma permutação sem elementos repetidos, tá bom? Olha só. Qual é a operação, né? Qual é a operação que ela meio que simplifica, né, arranjos e permutações, né? Tem uma formulazinha de arranjo que é assim, ó. O arranjo de m elementos tomados R a R é igual a m fatorial sobre m menos r fatorial. Tá aqui. Essa formulinha aqui, gente, é muito utilizada para resolver questões de arranjo, né? Resolver questões de arranjo. E se a gente parar para analisar direitinho aqui essa fórmula, ela também se encaixa na ideia de permutação. Eu vou mostrar para vocês por quê. Olha só. A permutação não seria um caso particular de arranjo? Como assim um caso particular de arranjo? Ó, chamamos de permutação dos mzinho elementos a todo arranjo em que R é igual a M. Ou seja, esse R aqui, ó, esse R, se R for igual a M, nós vamos ter uma permutação. Como assim? Vamos lá. Olha só. Vamos dizer que eu tenho arranjo de M elementos tomados M a M. Ou seja, eu vou substituir essa fórmula aqui. Vou colocar um M fatorial. Aqui eu vou ter o N menos. Esse R, onde aparece o R, eu vou trocar por quem? Por M, né? Porque está dizendo que R é igual a M. Tá aqui, ó. Aí coloco o fatorial. Galera, o que é que vai acontecer agora aqui? Ó, M fatorial sobre
M menos M dá quanto? Uma coisa menos ela mesma. Dá quanto? Zero. O que a gente precisa saber? Lembra que na nossa aula de fatorial a gente viu que 0 fatorial é a mesma coisa que 1, né? Por definição. Então, M fatorial dividido por 1 é a mesma coisa de quê? Arranjo de M elementos tomados M a M é igual a M fatorial, né? Porque ó, M fatorial dividido por 1 vai dar M fatorial. Olha só o que aconteceu. Galera, a permutação de M elementos não é M fatorial? Justamente. Isso quer dizer o quê? Que um arranjo de M elementos tomados N a N, de M elementos tomados M a M, é a mesma coisa de uma permutação, tá? Por isso que eu coloquei essa observaçãozinha aqui em cima, né? E agora você está entendendo melhor por que que isso acontece, certo? Então tá aqui. Essa fórmula de arranjo também é muito utilizada, tá? Inclusive a fórmula de arranjo que é mais utilizada. Belezinha, galera? Pronto. Então finalizamos a nossa aula, né, de permutação. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece de deixar o teu like. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, gente. Se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades e receber aí em primeira mão as notificações. Beleza? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Aquele abraço.